Olá minha gente linda, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então vocês já viram um vídeo um pouco semelhante a este em que eu vos digo as técnicas que os americanos utilizam para enriquecer mais rápido. Neste vídeo eu vou-vos explicar outra técnica que eles utilizam para aumentar a sua riqueza também, e essa técnica eles chamam de house hacking. Então eu vou-vos explicar como é que essa técnica consiste e como é que vocês podem reproduzir ela também. Já sabem, se vocês gostarem do vídeo, não se esqueçam de deixar um likezinho aqui em baixo, se inscrever no canal e então bora lá começar este vídeo. Então, se a gente for traduzir à letra o que quer dizer house hacking, é como se fosse hackeamento de casas. Tá, esta tradução não cai muito bem, é só um exemplo. E como é que vocês podem fazer isso? Não é só na América que vocês podem fazer também aí no Brasil, tanto que existem pessoas que já fazem, mas de outra forma eu já vos vou dizer como é que elas fazem e vocês, se quiserem também, podem fazer dessa forma. Mas idealmente o que house hacking consiste é vocês conseguirem um empréstimo com uma base de juros inferior à normal e no final de contas vocês conseguirem viver nessa propriedade, não pagarem o aluguel, os vossos inquilinos pagam o aluguel para vocês e vocês ainda conseguem um lucro sobre essa propriedade. Então, como é que vocês podem fazer para começarem house hacking também aí de onde vocês vivem? É claro, depende do país de onde vocês me estão a ver. Essa regra pode não ser igualzinha um a um, mas vocês conseguem replicar sim, tá? Vocês só se têm de informar que tipos de empréstimos vocês podem fazer nessa zona. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos existe um tipo de empréstimo. Existe empréstimo normal, caso vocês queiram comprar uma casa e pôr para alugar. Os juros desse empréstimo vão ser maiores. E depois existe outro tipo de empréstimo, que é quando vocês compram a vossa própria casa. Os juros desse empréstimo vão ser mais baixos. E a única regra, por exemplo, nos Estados Unidos, é que vocês têm que viver no mínimo um ano nessa casa e depois vocês podem sair da casa e viver noutra casa e alugar completamente essa casa. Então estou a falar desse empréstimo. Os americanos costumam fazer esse empréstimo para dar entrada. É claro, vocês podem fazer um empréstimo normal se vocês quiserem também. Mas uma diferença pela qual os americanos adoram fazer esse tipo de empréstimo é porque não só a taxa de juros que vocês vão pagar é menor, tal como a entrada que vocês vão dar na casa vai ser bem menor. E você, em vez de vocês necessitarem dar uma entrada de 20% a 25%, vocês conseguem dar uma entrada até de 3,5% numa casa. Vocês conseguem dar uma entrada bem baixa, mas neste caso eu estou a falar nos Estados Unidos. Aí vocês podem fazer o empréstimo que mais se adequa com vocês e o empréstimo que estiver disponível com vocês. E o que vocês vão fazer com esse empréstimo? Vocês não vão comprar uma casa normal. Não. Vocês vão comprar um duplex ou uma casa com mais unidades. O que vocês precisam é uma casa não somente onde pode viver uma família, mas pelo menos duas famílias. Ou seja, vocês conhecem aquelas vivendas, por exemplo, que têm 2 andares. No andar de baixo consegue viver uma família, no andar de cima consegue viver outra família. Então vocês vão comprar uma casa desse estilo. Ou então, por exemplo, vocês compram um terreno de 1000 metros quadrados, constroem 2 anexozinhos. Aqui uma casinha e aqui outra casinha dentro do mesmo anexo. Vocês vão viver nesta e vão colocar esta outra aqui para alugar. Vocês vão fazer contas quanto é que vocês estão a pagar de empréstimo, quanto é que vocês gostariam de ter de lucro também e quanto é que vocês necessitam para não terem que pagar nada do vosso bolso. Então, como é que os americanos fazem? Eles fazem um cálculo. Normalmente o mais favorável é comprar, por exemplo, um triplex, ou seja, uma casa onde possam viver vocês mais 2 outras famílias, para essas 2 famílias conseguirem cobrir o valor do empréstimo total, né? De todas as três unidades que vocês construíram e dar um lucro também para vocês. Não se esqueçam que vocês ainda têm que pagar IPTU, as taxas, o IVA, tudo isso, e ainda querem que vos sobre dinheiro para vocês. House hacking é literalmente isso. Vocês compram das duas uma. Se vocês forem solteiros, podem comprar uma casa grande e subalugar os quartos. Vocês têm mais os 3 quartos e vocês alugam esses 3 quartos para pessoas solteiras ou casadas também, se vocês quiserem.
E aí vocês vão fazer com que esses quartos que estão alugados cubram o valor total da renda da casa e ainda consigam-vos dar um lucro sobre esse valor da renda. Se vocês tiverem anexos, por exemplo, podem comprar um sítio com 3 anexozinhos, ou no total até 4 anexos, por exemplo, se vocês conseguirem isso, melhor ainda. Um terreno com 1000 metros quadrados com 4 anexos. Aí vocês vivem num anexo e nos outros 3 anexos vocês colocam para alugar. As 3 pessoas que estão a pagar a renda destes 3 anexos não só cobre a renda delas, o empréstimo, como vai cobrir o vosso empréstimo. E vocês podem fazer um cálculo que vocês queiram, por exemplo, 10 a 15% de lucro por ano. Sim, é possível, tá? É super possível. Até porque se vocês fizerem essa técnica de terem mais do que uma família a viver num terreno só, vocês conseguem, na mesma, alugar as casas por um valor de aluguel carinho até. As pessoas vão pagar na mesma esse aluguel e vai ficar muito mais fácil para vocês. Porque fica muito mais barato vocês terem um terreno um pouquinho maior com uma casa, um duplex ou um triplex lá dentro, do que vocês comprarem vários imóveis, do que vocês fazerem assim de uma só vez vários empréstimos. Então vocês começam assim. É assim que o americano começa. Ele vive nessa casinha, ele aluga as 3 outras que estão ali dentro do mesmo terreno. Assim que acabar um ano, pois essa é a regra dos Estados Unidos para empréstimos desse estilo, assim que acabar esse ano, vocês saem da propriedade, alugam essa 4ª casa, assim vocês vão aumentar ainda mais o vosso lucro, pois vocês conseguiram ocupar este último anexo, e vocês agarram e fazem um financiamento novamente. Vocês vão repetir este processo que vocês fizeram, vocês vão arranjar um novo terreno, vão fazer mais anexos ou uma casa familiar grande, subdividida, onde possam viver 3 ou 4 famílias. E assim, gente, vai ser muito mais fácil do que vocês comprarem não sei quantos terrenos e terem somente uma família por terreno. Agora, a coisa que eu vos queria dizer, tem gente já a fazer isso, e assim que eu disser, vocês vão se lembrar, pode ser que até vocês conheçam alguém. Tem gente que compra de propósito terrenos maiores e fazem um conjunto de kitnet. Kitnet é tipo isso, eles estão a ter a visão dos americanos, entre aspas, normalmente a pessoa não vive numa dessas kitnets, ela compra um terreno, faz várias kitnets, acaba por ficar mais barato para ela e coloca várias pessoas a viver nessas kitnets. Isso vai aumentar o lucro da pessoa. E PTU ela já só vai ter que pagar para aquele terreno, por exemplo, ela tem só um terreno e não vai ter que pagar para 15, por exemplo. Nesse terreno ela pode construir 10, 15, 20 kitnets, depende do tamanho do terreno. Agora imaginem se vocês tivessem alugado 15 ou 20 casas. Vocês iam pagar 15 ou 20 vezes o valor do IPTU, iam ter mais dor de cabeça. Caso vocês tenham que visitar o inquilino, têm que se locomover para esta morada, depois locomover para a outra morada, depois para aquela morada. Se vocês manterem os vossos inquilinos todos na mesma zona, fica muito mais fácil para vocês também. Para não falar que é prático também, não é? Então é claro que tem mais detalhezinhos. Eu recomendo a vocês, se vocês ainda não tiverem experiência na área, para vocês encontrarem um agente imobiliário que vos possa ajudar a achar o terreno perfeito, a perfeita localidade. Ele vai vos ajudar bastante. E normalmente vocês só vão pagar esse agente imobiliário a partir do momento em que vocês comprarem o terreno. Portanto, vai ser uma super ajuda. Super recomendo vocês a fazerem, especialmente se for a vossa primeira compra de imobiliária. Então aí eu super recomendo. Vocês vão precisar bastante desse agente imobiliário. Então espero que vocês tenham entendido o que eu quis explicar. Quis que o vídeo ficasse curtinho também, tá? Para não ficar muito chatinho. Então essa é uma forma resumida de vos explicar o que é house hacking. E eu super recomendo, se vocês tiverem a possibilidade de fazer isso. Em vez de vocês comprarem uma casa somente para vocês viverem, por que é que vocês não compram uma casa com 2 andares? Vocês vivem no andar de baixo e colocam uma pessoa para viver no andar de cima. E essa pessoa que está a viver no andar de cima, ela vai pagar não só a renda dela, como a vossa renda. E no final de contas, essa pessoa está a pagar o vosso empréstimo para vocês e vocês estão a viver de graça, à borla, vocês não precisam pagar nada.
Então é muito bom, é uma coisa que os brasileiros têm que aprender a fazer também, e os portugueses, porque infelizmente quem faz mais isso é realmente os americanos, ainda não é uma técnica muito utilizada pelo povo português e povo brasileiro, mas eu espero que vocês aos pouquinhos tomem mais conhecimento dessas técnicas e que vocês possam realizar elas também. Então, se vocês gostaram do vídeo, já sabem, deixem aqui um likezinho, se inscrevam no meu canal. Entretanto, eu vos vejo no próximo vídeo.